Olá, eu me chamo Gustavo Reis Gonçalves e irei apresentar o trabalho intitulado A Desumanização Nazista, os processos de violência descritos por Elie Wiesel. Este trabalho foi orientado pela doutora Ana Lília Carvalho Rocha. Bom, este trabalho tem como principal objetivo a reflexão acerca da desumanização descrita nos testemunhos de sobreviventes dos campos de concentração. Em especial, o testemunho escrito por Elie Wiesel, intitulado Night, ou, em português, como foi traduzido, A Noite. As discussões aqui presentes se desenvolveram dentro do grupo de pesquisa chamado Configuração de Resistência e Narrativas Anglófonas Contemporâneas, o CRENAC, como vocês podem ver, a nossa logo no canto inferior esquerdo. E dentro dessas discussões, chegamos às conclusões sobre como o regime nazi se utilizou do seu poder para desumanizar os judeus. E como esta desumanização foi descrita dentro do testemunho de Elie Wiesel e de outros sobreviventes. Antes de mais nada, precisamos entender o que é a desumanização, o seu conceito, certo? Segundo Hegel, a desumanização é um fator político, ou seja, é necessário um poder político com grande influência para que assim se tenha a possibilidade de desumanizar alguém ou um grupo. Pois a desumanização ela consiste em desqualificar por meio da linguagem esse olhar do outro, tornando todo diferente e inexistente como humano, como uma vida matável, sacrificável, que não tem nenhuma humanidade, impossibilitando assim qualquer capacidade de identificação. Assim nos diz Fetida em Scheiner 2011. Ou seja, é necessário se utilizar da linguagem e do poder político para assim desumanizar, retirar a identificação de uma pessoa ou de um grupo, essa identificação de ser humano. Ou seja, você retira essa identificação de ser humano utilizando desse viés político e da linguagem para desumanizá-los. Neste contexto, nós trazemos Agamben. Ele discute sobre esse processo da divisão da vida. Ele traz dois termos em grego para descrever essa polarização da vida, que são eles, bios e zoé. A bios trata da vida com direitos políticos, a vida cidadã, convivência política, pois esta é uma vida qualificada que tem o direito de viver. Já a zoé é uma vida simples, a vida nua, a vida que não tem direitos à vivência política, portanto, uma vida nua, uma vida que pode ser sacrificada. E então, chegamos ao século XX, certo? O século conhecido como século das catástrofes históricas, onde se encontra a Segunda Guerra Mundial, que é considerada a maior catástrofe histórica deste século, e ali está o nazismo. E com essa ascensão do regime nazista e a quantidade de violências aos direitos humanos, e como bem sabemos a comunidade judaica, foi durante o regime nazista, que houve uma atualização. O conceito de desumanização foi alterado. E ele pegou aquele conceito político que Hegel nos fala e atualizou para a sua realidade. Segundo Afonso, o discurso nazista tinha como principal objetivo isolar os judeus. Em outras palavras, o regime isolou esses judeus para infligir violência sobre seus corpos. E foi a partir desse isolamento que o poder do regime nazista pôde ser visto. Ele pôde se utilizar de toda a violência para com os corpos dos judeus, certo? Eles tiveram seus direitos retirados e foram vistos como animais que podiam ser violentados. Neste contexto, nós temos o corpo torturado, nesse caso, o corpo torturado dos judeus, onde o corpo torturado reflete o extremo da desumanização, dado que a prática dessa atrocidade nega ao adversário o seu pertencimento à humanidade. Desta forma, a desumanização atinge o seu ápice nos contextos de massacres, quando os corpos que combatem desfiguram os corpos dos adversários, transformando-nos em animal, abatidos quando crucificam-no, penduram-no ou quando ele é enviscerado. Assim nos diz Rocha 2018. Esse ápice da desumanização no regime nazista ocorria dentro dos campos de concentração, pois ali o regime nazista utilizava de todo o seu poder, de toda a sua influência para infligir o máximo da violência nos corpos judeus. É possível ver em alguns registros que esses judeus
não tinham traços mais de humanidade. Eles eram extremamente magros, sem nenhuma eles viviam sem nenhuma condição considerada humana para sobreviver, e ali eles estavam numa mais profunda desumanização. Eles eram considerados cadáveres ambulantes, certo? E assim chegamos à descrição de Aloysio sobre esses processos de desumanização. Segundo Rocha, 2018, antes do processo de desumanização, se passa por um processo de despojamento, onde os objetos são retirados. Logo, essas pessoas não podem ser identificadas. Em outras palavras, o indivíduo, antes de ser mergulhado na mais profunda desumanização, como citado anteriormente, ele passa por um processo de despojamento. Ele perde os seus pertences, e ele perdendo esses pertences, ele não pode ser identificado, seja se pertence uma roupa, uma joia ou qualquer outro objeto, certo? E nós vemos nesse trecho do testemunho de Weasel que ele fala assim: nossas roupas foram jogadas no chão atrás do barracão. Lá havia uma pilha de roupas, ternos novos, velhos, sobretudo rasgados, trapos. Para nós, aquilo significava a igualdade na nudez. Nós tremíamos de frio. Nesse momento, a Aloysio descreve o momento em que eles são despojados de seus pertences, onde ali eles jogam suas roupas e ficam nus, onde ele identifica a igualdade entre eles, certo? Só lembrando que a Aloysio, nesta época, era um adolescente. Então, ele estava vendo a sua desumanização no período da adolescência. Ou seja, ele estava presenciando esse despojamento ainda muito jovem. E era comum dentro dos campos de concentração, quando eles chegavam, eles terem seus pertences retirados, vestiam o uniforme e tinham as cabeças raspadas, para que assim eles fossem tratados como iguais dentro dos campos de concentração e fossem vistos como animais, certo? Agora temos a descrição de uma outra parte dessa desumanização, e agora descrevendo o mais profundo dessa desumanização, certo? E a Luísa ele fala desse corpo violentado. Uma palavra terrível começou a circular entre nós: a seleção. Nós sabíamos o que significava. Um SS iria nos examinar. Se ele encontrasse alguém muito frágil, um muçulmano, como chamávamos, ele anotaria seu número bom para o crematório. Essas pessoas que eram consideradas frágeis, elas não tinham utilidade nenhuma mais para o regime. E elas eram mandadas para as câmaras de gás e para os crematórios. Dentro do campo de concentração, nós temos esse termo, o muçulmano, que ele já era considerado um cadáver ambulante. Ele não tem mais a condição de viver. Ele foi afogado e o regime o definiu físico e mentalmente, certo? Ele deixou de pertencer ao mundo real e assim ele passou a pertencer ao campo. A Gama, em 2008, ele nos diz que essas pessoas não podiam ser mais consideradas seres humanos. Elas foram afundadas e elas pertenciam agora ao campo. Para concluir, a desumanização nazista ela consistia na retirada de identidade para infligir a violência. O regime tirava a identidade para violentar as pessoas. E os espaços concentracionais eram um caminho sem volta, onde as pessoas não tinham como fugir. E na maioria das vezes eram dentro dos campos de concentração em que elas eram afundadas. Elas não conseguiam mais sair dali e encontravam o seu fim, né? Lá era possível perceber o tamanho do poder do regime nazista, o tamanho do poder de violência. Arendt, em 2012, nos fala que os campos de concentração eram vistos como laboratórios do regime, onde se disseminava uma ideologia do tudo é possível, ou seja, eles se utilizavam de todas as formas de violência para desumanizar os judeus. Nesses contextos é possível perceber como os judeus eram desumanizados. Nesses testemunhos é possível ver como eles descrevem, de maneira geral, como ocorriam essas desumanizações durante o Terceiro Reich, como ficou conhecido o regime nazista na Alemanha.
E esse processo de desumanização, ele não é descrito só por Elie Wiesel, ele também é descrito pelo Primo Levi e outros sobreviventes, em outros testemunhos. E assim podemos perceber essa situação de desumanização. Nós podemos perceber como o regime nazista se utilizou desse poder para infligir um nível de violência nunca antes visto no mundo. Bom, estas são minhas referências e muito obrigado.